Perfeito. Boa noite a todos. Então vamos lá. E aí a gente fala desse princípio natural da prosperidade. E o que que é prosperar? É expandir amor, é expandir consciência, expandir expressão. E o que que nos bloqueia? Mais uma vez, quando a gente tem aquelas coisas que as pessoas falam, né? Tipo, o dinheiro é sujo, eu não posso brilhar. Então, todas essas crenças, elas acabam minando o nosso fluxo natural. Então, ontem mesmo a gente viu alguns sonhos e tinha, o sonho de uma mulher que carrega a crença da mãe. E qual que era essa? De se sentir no sonho dela, a mãe dela, ela mostra essa como fala? Essa hereditariedade, né, acho que a gente pode dizer assim, de se sentir inferior aos outros, sempre se colocar abaixo, e ela repete o mesmo padrão, né. Então, alguns traumas que lá atrás geram esse medo da expansão. Então, todos esses bloqueios, eles aparecem nos sonhos, e aí eles podem aparecer como? Como quedas, como portas trancadas, água que está represada, ou algum labirinto que você entra, não consegue sair, ou dentro do sonho você vê que você dá a volta e está no mesmo lugar, dá a volta e está no mesmo lugar, então entra naquele ciclo repetitivo, tá? E aí a gente entende que o sonho foi a ferramenta que o Criador nos deu como um guia de prosperidade. Porque é isso, tudo que ele fez aqui nessa terra foi criado para prosperar. Se a gente olha para o todo foi feito para isso. E por que que a gente às vezes fica empacado, né? Então, foi tudo que a gente conversou agora. E aí, a gente tem exemplo aqui de sonhos, por exemplo, que você percebe. Eu queria muito trazer essa simbologia da água, principalmente, porque a água, ela vem falando muito desse fluxo. Um rio, ele traz muito essa simbologia do fluxo. Então, o inconsciente, ele vai brigar e ele vai fazer de tudo para colocar a gente nesse fluxo novamente, tá. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Eu vou falar um exemplo meu, por exemplo, né. Quando foi em 2022, a Angelina propôs uma viagem para a Itália, e eu falei: "Nossa, não vai rolar essa viagem", porque estava tudo fechado, os aeroportos tudo, né, não estava recebendo ninguém por conta da pandemia e tudo mais, e eu não tinha dinheiro também, eu falei: "Puts, que pena, queria muito conhecer Damarur, tal", eu falei: "Mas não vai rolar". E aí, de repente, eu tive um sonho, assim, que eu via eu num trem, assim, e aí eu chegava na Itália e entrava, assim, ainda falava porque na Itália você entra no lugar e você fala tchau, né, você sai e fala tchau, você entra e fala tchau. O tchau deles é tipo oi. Aí eu lembro de falar isso pro cara da imigração, e aí eu falei: "Meu Deus, o que será que esse sonho quer dizer, né?". Não deu, tipo, um mês, eu ganhei o dinheiro para poder viajar. Eu tinha uns 3 meses antes, eu tinha indicado para uma amiga minha que é corretora, um amigo para comprar a casa com ela. Falei assim: "Ó, tem um amigo meu que quer comprar uma casa aí e tal", e tipo, numa boa, de indicar mesmo. De repente, um mês depois, ela me manda uma mensagem: "Li, me passa seu Pix". Eu: "Linda, eu não comprei nada de você, não sei, o que que você". Ela: "Me dá seu Pix?". Aí eu: "Tá bom". Aí eu passei para ela, ela me deposita R$ 38.000. Eu acho, assim, que isso foi a coisa mais, extraordinária que aconteceu, porque não tinha como. Eu falei: como assim você vendeu uma mansão para o cara?". Aí ela: "Vendi". Aí eu falei: "Meu Deus", eu falei: "Meu, obrigada". E aí ela virou mais minha amiga ainda, né, porque pensa, uma pessoa que podia nem ter falado nada, podia ter me dado R$ 1.000 e eu ia ficar feliz da vida, podia ter me dado nada e estava tudo certo, e de repente, meu, veio esse dinheiro, assim, que foi o que eu falei: "Gente, eu vou pra Itália agora, vai dar certo". Então, assim, a gente percebe que existem sonhos que são esse mostrando esse desbloqueio, você passa pela imigração, então desbloqueia, acontece a coisa. E aí ele se reverberou na matéria, tá. Então, o sonho é a linguagem mais antiga da alma. E aí eu queria trazer um pouco da água, porque a água calma, aquele lago sereno, ele vai simbolizar o quê? O nosso estado de paz interior.
aquele sentimento de integração, aquele equilíbrio emocional. E aí a gente já entende que a água está falando das nossas emoções. Agora, se a gente pega águas turbulentas, rio agitado, tempestade, então a gente já vai entender que você está ali com emoções intensas, que está acontecendo alguma coisa assim que tá, pode ser um conflito, pode ser uma sensação de inadequação. Então, assim, é uma turbulência interna que está acontecendo com você e algo precisa ali ser liberado, tá? Agora, se você já olha o mar infinito, sabe aquela. Você olha o mar assim, olha aquela, né? O infinito do mar, aquela coisa linda, né? Então ele já vai trazer um pouco mais do consciente coletivo aí. Se vocês não sabem, durante a pandemia, muitas pessoas, foi uma das coisas mais procuradas ali naquele momento no Google, o que significa sonhar com tsunami? Porque as pessoas entraram nesse consciente coletivo e essa sensação do medo que a gente teve, né, sabe, de não saber o que estava acontecendo, todo mundo foi sonhando com tsunamis. Então, é esse mar infinito, esse oceano, ele representa esse coletivo, tá? Esse, o emocional do coletivo, tá? E também uma fonte profunda de vida, tá? É um nível ali de consciência muito maior quando a gente tem o mar, tá? Agora, como eu já falei antes, a água represada, barragem, ou aquela água que dentro do sonho você vê que tá secando ali, já são sinais de bloqueios emocionais, de algo que deseja fluir, mas não tá permitindo, não tá acontecendo. Assim como a água que também não tá ali límpida, sabe? Não tá suja, tá meio turva. Isso também tá mostrando que você não tá tendo muita, você não tá muito consciente do que são essas emoções, não tá claro para você, sabe? Agora, se você já pega uma piscina, aí a gente entende que são emoções ali que elas são bem. Você conhece bem, e principalmente se ela estiver limpa, né? Aquela piscina limpinha. Então você conhece bem, você sabe o que que significa, você se conhece em relação àquela emoção específica. E normalmente ela é uma emoção que pode trazer algo do familiar, assim, familiar que eu digo da família mesmo, tá? Não por ser conhecido por você, mas por ser da família. São emoções provenientes da família também, a coisa da piscina, tá? Então, assim, sonhos em que aparece água estão nos convidando a olhar para o nosso estado do corpo emocional. E isso conecta diretamente com o prosperar. Por quê? Prosperidade não é apenas ter material, mas deixar a vida fluir em todas as dimensões, tá? Então, quando nesse fluxo entra algum bloqueio, alguma crença, trauma, essa água pode ali parecer estagnada. Então, a simbologia da água, ela revela nosso estado interior. E dessa forma, a prosperidade também depende de quão livre está esse fluxo dentro da gente. Se deixarmos o rio correr ou se mantemos a barragem dos nossos bloqueios. Me fala aqui, alguém teve algum sonho em relação a essa questão de prosperidade? Se vocês quiserem escrever ou se quiser abrir também para falar sobre esse fluxo, assim, que representa essa questão da nossa energia vital ali dentro dos sonhos com relação ao emocional. Alguém teve algum sonho assim? Alguém quer abrir? Pode falar. Ai, Nick, agora que eu vi aqui o seu chat, você sou eu que caía? Nossa, foi muito pertinente, né? Ouvir a aula de hoje para você, né? Que tá travado aí, hein, dona Nicole? Mas você já sabe, né? Que pode estar Ai, bloqueado aí? ai, olha, eu não sei, na verdade. Eu tô pensando. Aí você fica pensando, mas, como assim? Mas é porque eu tenho. Então, antes de dormir, eu dei uma. Sabe quando eu intencionei e depois eu fiquei pensando, nem lembrava mais o que eu tinha intencionado? Sabe quando você pensa no negócio antes de dormir, intenciona e depois você sonha e fala, ué, o que que era mesmo que eu tinha intencionado que eu não lembro? Eu não vou conseguir lembrar. Mas eu vou ver depois, eu vou levar pra roda. E eu tô Entendi. pensando sobre isso. Oh, meu Deus do céu. Porque essa sensação essa sensação de queda, ela tem essa questão de
bloqueio de fluxo, mas podem ser várias coisas. Eu, quando era criança, sabe o que que eu ouvia? Que eu estava crescendo. "Mãe, eu sonhei que eu estava caindo", ela: "Ai, que bom, filha, isso Mas significa que sabe, eu você não está sonho, crescendo". o sonho não era tipo aquele sonho que a gente sonha que tá caindo, né? Que parece. No sonho eu caí mesmo. Caí, machuquei as pernas todas, sabe? Ai, Eu caí Nick. mesmo. Caí tudo, caí, me machuquei. E tem mais um monte de coisa, né, que aconteceu. Mas você falando Entendi. de água, assim, também, eu fico lembrando de alguns sonhos meus, assim, com relação à água. Lembrou de um sonho meu, que eu acho que, não sei se posso citar e falar alguma coisa, assim? Você Porque eu acho pode que é, tirar dúvida se você não, é quiser. porque eu acho que é com relação ao meu poder pessoal mesmo. Eu acho que é o medo que eu tenho do meu poder. Porque olha só, era um treinamento de exército e as pessoas tinham um tanque de água escura e estava de noite. E nesse tanque ele simulava as ondas do mar. E a pessoa tinha que entrar e nadar nessa água turbulenta, sabe? E aí eu tava no treinamento, né? Olha só, eu tava lá. Aí eu pensava assim, e eu vi umas mulheres fortes, assim, sabe? Eu admirava, assim, sabe? As mulheres militares, assim, os militares também. Eu falava assim, não, mas eu não posso entrar nisso. Nossa, meu sonho era entrar nisso, mas eu não posso, porque eu jamais ia conseguir fazer esse treinamento da água que elas fizeram. Só que eu já estava lá, eu era uma delas, entendeu? E no sonho eu ficava achando que eu não podia. Então, assim, tem muito a ver com esse meu poder pessoal, essa coisa travada mesmo, que eu tenho muito medo disso, mas na verdade é como se eu já estivesse lá. Eu não estou enxergando, sabe? Que eu sou capaz. Eu acho que foi bem isso mesmo. Eu acho, né? Eu já tive sonho com eu sendo militar, assim, também. E foi um momento bem importante esse sonho, porque, para mim, o que que são os militares? Principalmente em treinamento, disciplina. Então, como você já sabe que você estava lá, o que você mais precisa agora para conseguir alcançar sentir esse poder pessoal é ter disciplina. Então, o sonho está trazendo muito isso. Agora tem que ver do que você precisa ter a disciplina, né? Se é no trabalho, se são na sua rotina, mas quando você vê ali o povo ali tudo fardado, pode crer, pode colocar disciplina aí nessa vida aí que tudo vai dar certo. Nossa, eu acho que hoje a aula realmente está se encaixando muito, porque o que eu mais busco, né? O que eu tenho mais buscado desde que eu entrei, né, nesse mundo dos sonhos, é sair da escassez. É Ah, sair desse medo da escassez e tomar as rédeas da minha vida, sabe? Financeiramente falando mesmo. E eu acho que eu preciso de disciplina mesmo para eu conseguir. Pra mim foi, pra mim também. Eu entrava num ciclo assim que, gente, chegava no começo do mês, sabe quando você corre atrás do rabo, assim, com relação ao dinheiro? Gente, era uma vida. Ai, que coisa! Aí você queria alguma coisa, não dava, já estava tudo comprometido. Nossa, que era angustiante, na verdade. E na hora que eu comecei a me organizar, eu comecei a colocar disciplina mesmo, foi uma virada, assim, para mim. Então, sem dúvida. Assim, tô te falando porque foi uma experiência muito vivi isso. Então, você pode colocar aí a disciplina, coloca ali bonitinho, segue esses caras. Aí quem me ajudou muito na época foi a Natália Arcuri, sabe? Do Me Poupe. Começa a seguir essa menina, ela tem uma didática fácil. Entrei nessa parte da disciplina e foi. Então, pode seguir essa menina aí que você vai bem, viu? Eu vi aqui no chat também perguntando: tenho tomado banho, lavado as mãos? Que maravilhoso, Raquel! Foi você que falou, né, Raquel? É incrível isso, porque o tomar banho, lavar as mãos é uma forma de limpeza. Então, dependendo de como decorreu o sonho, lembra, tudo no sonho somos nós. Você fez uma limpeza. O lavar as mãos é uma limpeza um pouco mais leve. Tomar banho já é um nível mais forte de limpeza. Mas o melhor de todos, pessoal, eu já vou contar para vocês, é fazer cocô no sonho. Fazer o cocô é a liberação dessas crenças, é a liberação desses traumas. Você consegue. Porque são coisas muito profundas, são coisas que estão ali muito.
fortes dentro da gente e você faz a liberação de tudo isso. Então, que bom, Raquel, você já chega aqui fazendo todas essas limpezas, isso é maravilhoso. É isso. Deixa eu ver. E o tomar banho também, ele tem uma coisa de, sabe, de reenergizar também, sabe? Se for na cachoeira, então melhor ainda. Mas além da limpeza, tem uma questão de você se sentir bem, assim, com o banho normalmente, quando a gente está tomando banho no sonho. Então, não só fazer as limpezas, mas também se energizar. É muito legal, tá? E mais alguém, gente? Não acredito, ninguém vai fazer pergunta de sonho. Eu vejo que assim, ó, dentro dos sonhos com água, tem algo muito importante que você precisa anotar, é quando você está dentro da água. Então, por exemplo, se você está ali com a água, já vou até responder uma coisa que foi feita uma pergunta no, deixa eu olhar aqui que aí eu já respondo essa pergunta, quer ver? Só um segundinho, pessoal, deixa eu achar aqui perguntas. Putz, tem tanto aqui. A interpretação do sonho se relaciona com os chakras completamente. Eu não sei quem foi que perguntou agora, porque eu só fui ver pelas perguntas e alguém perguntou. Se relaciona completamente. Então, o que que acontece? Quando você entra na água, você observar aonde está essa água em você, então você vê que ele está ali batendo no seu peito, então ele está falando sobre os temas do quarto chakra. Ai, que legal, Marília, que bom que você está aqui. Que eu fui ver pelas perguntas, então eu não vi de quem que era cada pergunta, só vi a listagem. Que legal. Então, ó, já vou responder, então. E aí você já sabe que esse emocional, ele está super relacionado aqui com o quarto chakra. E você pode perceber que são os temas do coração, que são os temas do amor universal, o amor que você sente pelas pessoas. E aí você precisa ver, porque pessoas que normalmente sonham com essa água batendo ali no peito, elas estão ali um pouco balançadas, né? A água tá ali deixando a pessoa um pouco balançada, a não ser que a água esteja quentinha, porque você sente o calor, né? Ou a água muito fria. É muito legal isso no sonho. Você tem essa percepção da temperatura dentro do sonho também. Então, assim, se você tá com uma água quentinha ali, você tá confortável e tudo mais, beleza. Agora, se você vê que a água tá muito gelada, então você tá com questões ali relacionado ao campo do amor, tá? E isso é muito lindo, assim, porque o sonho, ele não tem jeito, ele não faz curva, ele não te, como que eu posso dizer? Ele não te engana, ele vai te dar a direção certinha do que tem que ser feito. Ontem mesmo teve um sonho eu estava vendo que é um sonho com um vestido azul. E aí a pessoa tava ali fazendo o bordado na parte do peito. E aí a gente foi trabalhando e ela falou assim, e aí eu tinha essa vontade de esconder a... Eu não entendo muito de bordado, né? Essa pessoa entende. E ela queria esconder um pouco o... Para não ficar parecendo a linha, só o bordado mesmo. E aí eu peguei, ela falou assim, será que eu tô escondendo alguma coisa? Eu falei, não, eu acho que você tá querendo mostrar o mais bonito mesmo do que tá no do seu coração para as pessoas, né? E aí ela, ai, Eli, você tá querendo puxar meu saco, né? Eu falei, não, é verdade, eu não acho que você tá querendo esconder. Aqui o sonho vem trazendo essa sua paixão por isso, né? Porque é isso, você vai usar a sua intuição. Inclusive, essa pessoa é uma pessoa dos sonhos, então estava trazendo bem desse conteúdo. Então eu falei, você não quer levar o melhor? Ela quer. Eu falei, então, faz muito mais sentido, né? Ela, não, total. Então é isso, não tem meio termo com o sonho. A Angelina sempre deixa isso muito claro. O sonho, ele é diretaço. Ele tem
ele tem essa verdade e que para mim, me deixa calma, me deixa tranquila, porque isso faz com que cada sonho que venha, eu sigo aquilo e dá certo. A gente vai se dar bem. Deixa eu ver. E aí, quando você fala, só para complementar um pouco mais dos chakras, então a gente lembra das cores dos chakras também, que aí quando vem uma cor, que nem eu falei para vocês do azul, a gente já sabe, o dela era um azul mais escuro, é o azul índigo, né? Porque dentro dos chakras a gente tem aqui o quinto chakra com azul mais clarinho e o sexto chakra representado pelo azul índigo. Então, o vestido dela era um azul, então a gente fala aqui dos temas do sexto chakra que está falando muito da intuição. Então é isso, a gente trabalha dentro dos sonhos com os chakras com relação às cores, com a posição onde do nosso corpo, né? Que mais? Também com andares, dependendo de, tipo, tô num prédio, tô no sexto andar, a gente pode entender que a gente está no sexto chakra também, na nossa evolução. É bem bacana. Eu vou depois, dividir com vocês uma jornada dos chakras, a gravação dessa jornada, porque aí vocês conseguem entender melhor como que funciona cada chakra, porque tem pessoas aqui que provavelmente, tipo, nem sabe o que que é, né? Porque também vai ficar gravado, então pessoas que estão assistindo, né, posteriormente também vão ficar meio, o que que é chakra, né? Então vou deixar um link também direcionado para vocês entenderem como que funcionam os chakras e tudo mais, e como eles respondem muito bem aos sonhos. Eles estão falando muito sobre os sonhos também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas agora. Ah, cadê? Então vamos lá. Oh, meu Deus, cadê as perguntitas? Aqui. Sonho muito, sonho colorido e tenho dificuldade de interpretar a maioria dos sonhos. Gostaria de ter mais clareza. Não sei se é prática. Ó, vou falar por mim, tá? Eu eu consegui interpretar muito facilmente o sonho das outras pessoas, mas os meus, eu ainda sentia muita dificuldade lá no começo, assim, lá no começo, os 3 anos, assim, que eu estava lá fazendo sonhos, e eu entendo, porque eu ficava querendo muito que o sonho tem um lugar nosso que é o do ego e que é onde a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente quer que o sonho esteja falando uma coisa, igual quando alguém tá tirando carta de tarô, né, a pessoa tá colocando as cartas, aí sai uma carta que você não quer, você: "Ai, tira de novo". Porque e o sonho é meio que a mesma coisa, você tá fazendo a sua interpretação pessoal, aí você: "Ah, meu", por exemplo, vai, eu sonho com uma pessoa que é muito chata, e eu sei que tudo no sonho sou eu não vou querer admitir que aquela parte sou eu. Ah, eu não sou chata, eu sou muito legal. Então você fica: "Ah, eu acho que essa aqui é ela mesmo no sonho, ela tá representando ela mesma". Então, e aí quando você começa a sair do sonho e ficar pensando em outras coisas, mentalizar o sonho, você perde a energia dele. Então, algo muito importante a se fazer, quando você acorda, é ver qual que é a principal sensação, porque é isso, o sonho ele só se traduziu em emoções ali e colocando os atores ali, né, as pessoas ali que estão representando você, com emoções, com sensações. Então, o que que acontece? Nessa hora, quando você está no sonho, escrever o sonho e olhar para ele depois e ir interpretando linha a linha, fica muito mais fácil. Então foi aí que eu aprendi a interpretar os meus próprios sonhos. Porque eu lembro, a Ramira tá aqui, ela vai lembrar. Uma vez que a gente chegou conversando com a Angelina, assim, no final de ano, eu falei: "Ai, Angelina, eu acho que eu repeti de ano, ou eu tô de recuperação". Você lembra disso, Rá? Porque não é possível. Eu vou indo bem com os sonhos das outras pessoas, mas o meu não desenvolve. Mas a partir do momento em que eu comecei a escrever, ficou muito mais fácil interpretar meu próprio sonho, tá. Então, eh, cadê o então, para quem fez essa pergunta, fica tranquila, é prática também. Quanto mais sonhos você interpreta, mais fácil fica você entender as simbologias, tá.
deixa eu ver. Ah, e aqui, ó, como interpretar cenas sombrias de ataque àquilo que amo no universo dos sonhos. É, é bem tenso, né, esse tipo de sonho. O que que acontece? A gente precisa entender que às vezes um ataque assim, ele só quer chamar muito a sua atenção para aquele tema, tá? Então ele precisa da sua atenção para aquilo. Eu vou falar de uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar na primeira aula, mas teve uma pessoa que tem um mês mais ou menos, que ele é o meu amigo, e ele sempre, eu acho que eu falei para vocês, se vocês estavam na primeira aula, me lembra se eu falei isso, tá? Que acontece? Ele é meu amigão e ele ficava sempre me zoando de tipo gratiluz. Ele é super ateu. E aí ele chegou pra mim e me ligou um dia e falou: Japa, eu preciso interpretar um sonho com você. Eu falei: Nossa, como assim? Que estranho. Eu fiquei bem preocupada. Aí eu falei assim, eu falei: "Ah, será que ele vai fazer um trote comigo?" Porque ele só me zoava. Aí beleza, abri e tal, ele falou: "Ó, o sonho é o seguinte, eu estava numa casa e eu estava procurando alguma coisa. Aí eu desci as escadas e fui pro porão. Abri a porta, tinha um banheiro. Aí fechei. Aí tinha um corredor e eu vi uma porta aberta. Quando eu tentei forçar a porta, não ia. E eu juro, parecia que tinha alguém empurrando contra a porta. E aí eu empurrei com muita força. Aí veio uma voz. Japa, uma voz. Eu acordei e a voz estava gritando no meu ouvido ainda assim: Aqui não! Ele, meu, só de contar eu me arrepio. Até eu tô arrepiada de lembrar dele me contando esse sonho. Que ele, meu, o que que é isso? Será que é um ataque espiritual? Eu falei, nossa, pra você que é ateu, é muito estranho você acreditar nisso, né? Aí até brinquei com ele. Eu falei, não, mas vamos ao sonho. Aí eu falei, me fala, o que que você tá procurando agora? Você tá procurando alguma coisa que eu sei. O que que é que você procura? Aí ele, eu vou mudar eu vou fazer uma transição de carreira, já comecei a fazer o meu currículo, já acionei aí uns headhunters e tal. Aí eu falei, então tá, então vamos lá. Aí eu falei para ele, né, só para trazer com a pergunta, porque aqui tá falando de algo aterrorizante. E ele teve isso, ele sentiu esse terror dentro do sonho na hora que ele empurrou mais a porta e ouviu aquele grito. E aí, mas vou interpretar o sonho aqui para vocês para poder ficar mais fácil. Então, o que que acontece? Falei, você tá procurando alguma coisa? Ele falou do emprego, aí ele falou, você desceu, porão. O porão na casa, ele representa tudo que você. Sabe aquelas coisas que estão quebradas, aquelas tralhas? A tralha fica no porão. Se a gente pega o sótão na casa, o sótão são coisas antigas, mas que têm valor sentimental pra gente. São coisas muito especiais para nós. Agora o porão não, fica as tranqueiras. E também fala um pouco do nosso inconsciente, tá? Aí eu falei, ó, como você abriu e já viu um banheiro de cara, então eu já falo pra você que tem algo aí que você precisa limpar do seu campo. E aí o que que acontece? Você vê uma oportunidade que tá mais fácil. Só que o problema é que como deve ser um emprego que você já passou por ele e você vê que é tranquilo você voltar para lá, o seu espírito está implorando para você para não forçar essa porta. Não tenta entrar mais nesse lugar. Ele ficou assim: Japa, eu não acredito. É isso. Eu ia falar hoje com a pessoa exatamente de um lugar que eu já trabalhei e tudo mais. Eu falei: então não, então não vai falar. Fala que obrigada, não fala. Ele, cara, tô impressionado. Ele ficou assim, ó, tô impressionado. Porque é isso, ele estava ali, querendo forçar algo que para ele já passou, não é? Eu falei, não deve nem ser algo que você gosta muito. Ele, meu, não gosto. Aí eu falei, então, é isso, porque você tem que procurar algo que faz bem, que te nutre, que tem troca de verdade. Sabe? Porque a pessoa te paga um salário e você também entrega seu trabalho, mas tem que ser uma troca real, não pode ser algo que você tá ali só pelo dinheiro. Aí ele, nossa, faz todo sentido. Então, lembrando, para ele ficou muito mais calmo o sonho, que parecia ser tão aterrorizante, do que assim, ficou muito melhor para ele o sonho do que como estava o sonho só por si, porque ele achou que ia ser um ataque espiritual, assim, ele já ficou super assustado com isso. Então, é isso. Essa pergunta aqui, ele pode estar só querendo, o sonho só pode estar querendo realmente chamar muito a sua atenção para esse tema do que você gosta muito, tá?
Então vamos lá. Como acordo muito por causa dos filhos pequeninos, já não sei se acordo no meio do sonho ou se não sonhei. Tenho muita dificuldade de lembrar. Gravo quando consigo e muita insônia também. Tenho usado suas dicas de aromaterapia para dormir durante a semana e tomo melatonina à noite regularmente. Será que atrapalha? A melatonina e os óleos essenciais não, mas essa questão das crianças atrapalha um pouco e eu falo por conhecimento de causa, viu. Eu tenho um filho que dá 3, 4 horas da madrugada, ele vai para minha cama e às vezes ele tá lá me empurrando. Teve um dia que eu estava no sonho, e aí eu estava sonhando, assim, que a minha cabeça, assim, parecia eu estava dentro do sonho, eu estava sentindo a minha cabeça sendo pressionada, assim, eu: "Gente, o que que tá acontecendo?" Porque eu não via o que que acontecia, eu falei: "Gente, tá vindo de fora, mas não tô vendo nada no sonho". Quando eu acordo, meu filho estava empurrando com o pé a minha cabeça com o pé. Então, assim, não tem como, vai influenciar dentro do sonho, vai influenciar, então vai atrapalhar um pouco o sono, sim, e o sonho consequentemente, tá? Eh, mas é isso. O que você pode fazer porque o que acontece, às vezes a gente tem aquelas acordadas no meio da madrugada, e eu vou ser bem sincera para vocês, eu tenho maior preocupação de anotar ou gravar nessa hora, 3, 4 da manhã e não conseguir voltar a dormir, sabe. Então eu já, tipo: "Ai não, eu vou lembrar, vou lembrar". Então e durmo. Às vezes eu lembro, mas às vezes não, mas não perco meu sono de jeito nenhum, gente. 2 crianças pequenas, a gente precisa recuperar a energia de todo jeito. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. As mensagens podem vir em sonhos diferentes até a gente conseguir assimilar? Com certeza. Eu tenho muitas pessoas que eu interpreto sonhos semanalmente e às vezes estou eu lá repetindo a mesma coisa. Tipo, estou interpretando a mesma coisa de formas diferentes. É muito interessante, porque às vezes você faz de conta que você tem uma cunhada que tem um jeito ali do que você precisa melhorar. Aí na outra semana vem uma amiga que é ela fala assim: "Ah, então essa minha amiga ela é muito parecida com a minha cunhada", eu: "Hã, entendi". Então ele vem trazendo atores novos no seu sonho para ver se você consegue encaixar esse entendimento. Então sim, eh é até mais legal quando acontece isso, o sonho está sendo até muito legal com você, porque eu vejo que tem pessoas que elas acabam tendo sonhos iguaizinhos, todos os dias. Você imagina você sonhar a mesma coisa todo dia, você já olha e fala: "Ai, tô sonhando". Você já sabe que você tá sonhando. Você entra ali e fala: "Meu, não acredito que eu tô aqui de novo, com essa pessoa de novo", acontecendo a mesma coisa. Então, se tá acontecendo coisas diferentes, agradece, viu. Deixa eu ver. Tive um sonho tranquilo num dia e fiquei angustiada o dia todo no dia seguinte. Sonhei que vi uma caveira no céu, mas fiquei bem. A simbologia da caveira não me agradou. Não sei nem por onde começar a interpretar, porque tenho tanta dificuldade de interpretar meus sonhos, mas os dos outros sempre é mais fácil. É, não tem jeito. É aquilo que eu falei, anota e vai linha por linha interpretando e não deixa sua mente escapar, não deixa o ego ali querer interpretar. Com relação à caveira, a gente precisa ver o sonho inteiro, mas, a caveira ela representa a morte. Então, a gente pode pensar que pode estar acontecendo um morte e renascimento, uma transmutação. Tá? Então a gente precisa analisar ali o sonho como um todo, mas eu entenderia aqui, porque eu super entendo, uma vez eu sonhei e foi muito engraçado, eu sonhei que eu tinha uma sabe a morte? Aquele coiso preto, assim, que fica com aquele cajado lá, sei lá, correndo atrás de mim, não parava de vir atrás de mim e eu com uma pedra, eu sabia que ele conseguia era como se a pedrinha que eu estava era o meu GPS, e aquela morte vindo atrás de mim, eu desesperada. Meu, enfim, eu: "Angelina, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou morrer, a morte está correndo atrás de mim e eu vou morrer". Aí a Angelina chega pra mim depois e fala assim: "Eli, a gente não vai pra Argentina?" Eu falei: "Vamos". Você já pegou sua pedrinha que você vai levar pra lá, que o Matias pediu, né? Aí porque tinha umas tarefas pra gente fazer nesse retiro que a gente ia fazer. Aí eu falei: "Peguei a pedrinha". Ela falou: "Então, esse retiro vai ser transformador na sua vida".
Você não vai morrer. Eu falei, tem certeza? Será que eu não vou morrer? Porque eu pensei que tinha a ver com a pedrinha mesmo que eu peguei, mas será que o avião não vai cair? Ela, não, 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 nada, nada disso. Só vai acontecer essa transmutação na sua vida. Isso tá bom. E foi mesmo, viu, pessoal? Tem 2 anos já essa viagem e foi realmente muito, muito especial. Então, é isso. Eu acho que a caveira aqui ela pode estar trazendo essa simbologia, tá? Deixa eu ver. Quero entender mais dos símbolos, como me tornar uma boa interpretadora de sonhos e, quando se tratar dos meus sonhos, ter clareza entre o que gostaria que fosse e o que realmente o sonho quer me dizer. É isso que eu acabei de falar. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente deixa o ego ali porque a gente quer que seja de uma forma ali o sonho. Então, a pessoa que já até respondeu isso, né? Mas com relação a se tornar anteontem mesmo, ontem. Ai, meu Deus do céu, eu já tô perdendo aqui. Anteontem, a Angelina falou que qualquer um pode ser um ótimo interpretador de sonhos. Isso não requer dom, tá? Mas requer estudo, requer prática. Eu vejo que, assim, conforme os anos foram passando e eu fui me desafiando a interpretar cada vez mais sonhos, isso foi desabrochando dentro de mim. Então, assim, tem alguns sonhos que eu já percebo, porque de tanto que eu interpretei, eu já sei o que que é. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que tem 100 anos no sonho, a pessoa tem 100 anos, eu já sei que aquilo é geracional da vida da pessoa. É, uma pessoa, eu já tive 3 sonhos que eu interpretei que a pessoa ela é hétero e ela sonhava com um gay ou com uma pessoa que é gay. Essas 3 mulheres, elas são feministas. Então eu já entendi que está trazendo esse lado da militância do feminismo para o sonho. E normalmente a gente começa a perceber alguns padrões de repetição. Então, por exemplo, eu já entendi também, por conta de tanto interpretar, que quando alguém morre, uma criança que morre na família, quando ela aparece no sonho, ela aparece num parquinho. Existe um lugar que é um parquinho e que as pessoas se encontram nesse lugar. É muito interessante, eu já cheguei a pegar os 4 sonhos. Não, eu sonhei com meu netinho, ele acabou falecendo, não sei o quê, e aí eu estava no parquinho com ele. Aí eu tenho uma prima minha que o filho dela morreu também, ela encontra com ele pequenininho no parquinho. Então é muito legal isso. Então a gente começa a perceber alguns padrões, mas isso você só tipo, você não aprende no curso, você começa a ver esses padrões. Eu já estou contando aqui para vocês, então vocês já podem ir anotando aí, mas tem algumas coisas você vai perceber. É, esses dias mesmo, a Lê tá aqui. Ela já saiu, não, ela tá aqui. Então, eu interpretei o sonho da Lê, eu até coloquei, porque eu achei muito interessante. Ela sonhou com um restaurante chinês, que ela chegou lá para comer no restaurante chinês, e aí eu assim, você gosta de comida chinesa, Lê? Ela, eu gosto sim. Aí eu, então tá. Então me fala, eu consigo ver esse restaurante chinês aqui como sendo só prática budista, né? Porque é uma nutrição oriental. Ela, uau! E aí o sonho se desenrolou. Não vou contar todo o sonho, mas fez sentido para ela aquela comida chinesa ser o budismo na vida dela. Então é isso, a gente vai fazendo quando a gente tá empacado, a pessoa conta um sonho, às vezes parece que dá tela branca, assim, faz dan. Você fala, nossa, então você vai devagarzinho com a pessoa. Você chega para ela e fala assim, tá, o que que você sentiu do seu sonho? Porque a pessoa normalmente fala, não entendi nada, viu? Tá, mas o que que você sentiu? Aí ela, poxa, teve uma sensação de alívio, não, teve uma sensação de angústia. Ah, beleza. Essa pessoa aqui, ela representa o que para você? Ah, ela representa isso. Quantos anos ela tem no sonho? Ah, tem tanto. Ah, o que que aconteceu com você quando você tinha essa idade? Então você começa a ir abrindo o sonho como se fosse uma rosa, assim. É bem sutil e você vai fazendo isso de uma forma muito, muito carinhosa, assim, sabe? E aí a coisa vai se desabrochando e você vai conseguindo entender. Mas é isso. Para para ser uma boa interpretadora, eu acho que é a prática mesmo, respondendo assim mais sucintamente. Deixa eu ver. Sonho de forma recorrente com uma das minhas irmãs. Além de ser uma parte minha que ela está representando, pode estar significando o que mais? É, olha,
teria que ver os sonhos, mas eu acredito aqui que possa ser coisas que vocês estão vivendo no dia a dia, tá. Deve ter algum tipo de interação entre vocês que precisa ser resolvido, mas também, pode ser uma parte sua, como também pode ser ela. Ou algo geracional mesmo. Então, bom, precisa ir vendo sonho a sonho, mas, eu acredito aqui que se não é uma parte sua, são interações que vocês estão tendo. Então, por exemplo, vocês estão tendo que cuidar da mãe de vocês. E aí o que que acontece? A mãe tá com Alzheimer, vai, e aí vocês 2 estão se dividindo nos cuidados ali com ela, então como isso é muito intenso, né, não sei aqui se vocês já cuidaram de pessoas idosas, mas né, é um trabalho, né. Então, isso demanda muita energia, então, às vezes, esse relacionamento ele começa a ficar um pouco mais complicado por conta desse tipo de interação, né. E aí, não tem jeito, o sonho acaba trazendo um pouco dessas informações, tá. Deixa eu ver, se podemos acessar nossos registros acásticos nos sonhos, fazer viagens astrais, como diferenciar isso? Se podemos acessar o campo de outra pessoa, como identificar? Gente, eu não sei se dá para entrar nos registros acásticos nos sonhos. Fazer viagem astral já é outra coisa, já não é interpretação de sonho, então não é muito eh, da minha seara aqui. Eu faço as interpretações dos sonhos, então você dormiu, acordou, me conta o sonho, a gente faz a interpretação. Com relação às viagens astrais, eu acho que eu nunca tive, então eu não vou poder ajudar muito nisso, viu. Eh Acho que acontece, acho que isso deve acontecer sim, pessoas que devem ter isso eu acho que deve ter que ter isso eu acho que precisa ter dom para fazer, porque eu pelo menos não conheço ninguém que faça viagem astral, não conheço pessoalmente, assim, ninguém. Mas a gente sabe que tem, né, tem um monte de gente que fala sobre isso. Agora se você pode acessar o campo de outra pessoa. Olha, teve um retiro que a gente fez com o Tony Samara, que era sobre relacionamento. E aí uma pessoa perguntou, né: "Ah, eu sonho muito com meu ex-namorado, com ex-marido", alguma coisa assim, "e é ruim isso, tal". E aí o Tony, ele trouxe que quando você tem um relacionamento por muito tempo, e às vezes você ficou muito triste com essa pessoa, né, você carrega ali uma dor em relação a esse relacionamento, você acaba acessando o campo dela, então, vocês ficam sonhando um com o outro por conta dessa dor ali que não está bem resolvida e tudo mais. Mas eu só sei dessa interação de campo, quando você já teve um relacionamento por um tempo com uma pessoa e acabou tendo algum tipo de naquele contexto, ele estava falando de algum problema de término, não terminou de uma forma amigável, então acaba que um vai sonhando com o outro, então dessa forma, acaba tendo isso que você está falando de acessar o campo, mas eu acredito que não seja algo que foi pensado, né, vou sonhar com aquela pessoa, então acho que dessa forma acho difícil você intencionar entrar no campo de uma outra pessoa. Teve alguém que perguntou isso pra Angelina uma vez, e ela falou que é praticamente impossível você conseguir acessar, propositalmente o campo da pessoa, existe uma proteção do seu campo. É quase que impossível isso, tá. Então mas é o que eu te falei, isso eu não consigo te responder, tá. Deixa eu ver, a simbologia é sempre o que significa pra mim? E quando sonho 3, 4 vezes por dia, devo interpretar todos os sonhos? Deixa eu pensar. A simbologia é sempre o que significa para mim? Putz, eu não entendi essa primeira parte, mas com relação a quando sonho 3, 4 vezes por dia, devo interpretar todos os sonhos? Sim, eu acho que a gente não pode perder nada de sonho. Teve sonho, meu, interpreta. Olha para ele ali 5 minutos. Uma vez eu tomei uma super bronca da Angelina, porque eu fiz uma pergunta meio parecida com essa para ela também lá atrás. Eu falei: "Nossa, são 4 sonhos, vou ter que interpretar todos". Ela assim: "Ó, todos, todos, você recebeu um presentão, um monte de presente, você vai deixar para trás, você vai deixar o presente embrulhado, você não vai abrir o presente?". Aí eu: "É, né".
É verdade. Então eu não deixo mais passar nenhum. Então eu aconselho vocês a interpretar todos, porque sempre tem presentes ali, sempre tem algo muito especial, um conteúdo muito importante nesses sonhos. Eh, quando eu pego às vezes eu pego várias cenas, né, tô interpretando o sonho pra pessoa, normalmente ele tá contando uma história. Nunca é assim: "Ah, esse sonho aqui tá falando de trabalho, essa parte aqui tá falando do relacionamento, esse aqui tá falando do relacionamento com a família", não, eles estão falando ali da mesma temática. Nunca vi ser, assim, 4 pedaços numa mesma noite, tá, numa mesma noite. E um desses 4, assim, ser de um tema diferente, tá. Não, eles são sempre ali com esse mesmo tema, tá. Eu acho que eu falei de todos. Eu acho que eu falei de todos. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, tem um monte de coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu sonho com água, eu sou rainha das emoções. Sonhei que discutia com meu ego no sonho. Olha, que legal. Zeca me acorda no auge do sonho. Ai, nem me fala. Ai, Lenina, adoro você. Ah, e Nick, não deixa mais os sonhos para trás. Pensa nisso que a Angelina falou. Vai deixar de abrir o presente? Não pode. Abre todos os presentes que você recebe. Não é verdade? A gente faz uma festa. A gente abre tudo. Por que que o sonho a gente não ia fazer isso, né? É isso, pessoal. Tem alguma dúvida ainda para vocês? Me conta. Tem alguma? Fala, Nick. Então, eu tô com um pouco de dificuldade. Na verdade, eu tenho muita dificuldade de interpretar meu sonho. Por isso que eu deixo pra trás. Porque eu fico, meu Deus, o que que é isso? E aí, na hora, você parece que vem um branco assim, ó. Você fala assim, não sei, não sei, não, não sei. É como se realmente eu não soubesse nada. E aí, acaba passando. Mas o que acontece? Quando eu fiz o curso com a Angelina, o último que ela deu. E aí, parece que quando a gente se conecta, parece que tem alguém soprando no seu ouvido, assim. Às vezes parece que você senta pra ler o sonho e vai vindo, assim, sabe? Vai vindo mesmo. Mas é como se eu tivesse desconectada mesmo disso. Eu sinto muita dificuldade. Antes, às vezes, alguém me falava o sonho. E as pessoas que nem minha família sabe, né? Que eu gosto, que eu tô no sonho, tudo. E aí, às vezes, as pessoas me ligam, mandam mensagem, corre sonhei com isso, e as pessoas vão me procuram para contar o sonho. E antes eu até sabia mais ou menos o que falar, pode ser isso, pode ser aquilo, e fazia até sentido para a pessoa. Agora parece que eu. Sabe quando você coloca a tela em branco e não vem nada? Você fica assim, nossa, não sei o que é. Aí até falar para você falou que você escreve, né? Como que você faz para interpretar o seu? Você escreve o sonho e escreve o que você sentiu. Ó, escrevo com lápis, tá? E aí depois eu vou olhando o sonho e falo assim, eu leio o sonho todo de novo depois que eu escrevi. Aí eu falo, meu, já sei a temática, então tenta buscar o tema do sonho. Tenta entender do que ele está falando primeiro. Então, se é do trabalho, se é do seu relacionamento com seu filho, se é da questão com seu marido. Então, você tenta olhar para isso primeiro. E aí, depois, você começa a ir linha a linha. Aí você começa, ah, tá bom. Porque quando você abre o tema, quando você enxerga o tema, fica muito mais fácil. Você já sabe do que está falando, entende? Putz, tá falando, por exemplo, você já tem. E aí tem uma outra regra, assim, para mim. Quando eu tô vendo o sonho de qualquer pessoa, tem uma hora que o sonho me chama muita atenção num ponto específico. Ou meu coração mesmo, aqui dentro do meu peito, ele bate mais forte, ou é uma cena esdrúxula, assim, sabe? Aquela coisa que, tipo, nada a ver no sonho. Lembra que eu contei para vocês que uma vez a cobra tava de cadeira de roda? Uhum. Então. é, Aí isso é a coisa que, tipo, você fala assim, tá aqui. A chave do sonho tá nessa cena aqui. E aí dali você começa a abrir para o resto, sabe? Você abre daquele ponto para entender todo o resto, tá? Então você tem essa ideia, mas eu vou te falar uma outra coisa, porque como você abriu os sonhos antes e agora fechou, uma outra coisa que aconteceu comigo, que eu comecei a me achar. Eu abri a Angelina falou, "Ó, agora vocês podem abrir roda de sonhos, né?" Aí eu falei, eu vou abrir. Então eu fui uma das primeiras a abrir. Começou em 2022, em maio de 2022 eu abri a primeira roda de sonhos ao sábado. E aí, beleza, eu comecei aí e tal.
passou um ano, eu estava me achando, assim, eu falei: "Nossa, eu interpreto sonho muito bem, né, nossa, como eu sou maravilhosa interpretando". Ah, mas você Mas é mesmo. ah, não, não deixa meu ego ficar sabendo disso não. E aí o sonho fechou. Gente, eu fiquei desesperada. Fechou, porque eu comecei a me achar. Eu falei: "Meu, eu não acredito nisso". E aí eu comecei a ter que ir devagarzinho, mas a hora que aí foi muito bom, porque tinha passado um mês que eu estava meio travada, eu estava, nossa, difícil de abrir o sonho, mesmo com a roda, eu ficava, tipo, catando milho, assim, né, escolhendo feijão, sei lá, estava difícil. Então eu começava assim: "Tá, o que que você sentiu? Ai, o que aconteceu nessa época?". Então eu ia bem assim, né, tateando o sonho. E aí, de repente, alguém perguntou isso: "Nossa, e quando o sonho fecha, Angel, não sei o quê", e ela falou: "Ai, às vezes a gente começa a ficar com o ego muito forte, e aí o ego não deixa a gente enxergar o sonho". Falou comigo! Eu falei: "Caramba!". Então, não sei se é o seu caso, mas foi o meu, então só E daí depois compartilhando. você voltou. Voltou. E aí eu fico super esperta, quando o meu ego começa a querer se sentir, eu: "Quieto". Porque é isso, né, eu já falei isso pra vocês uma vez, né, em roda, né, o ego, ele é o nosso guardião, ele nunca pode ser o nosso mestre, nunca. Então eu fico com essa frase reverberando dentro de mim: "Você é meu guardião, você só tá aqui pra me proteger, não tá aqui pra ser meu mestre". Então eu tenho que deixar ele bem ali controladinho, sabe. Então é isso, é isso. Eu tenho, eu até é que já o horário vai passar, né? E eu falo pra caramba, né? É, você sabe que eu tenho uma questão disso, mas eu percebo que esse meu medo de deixar o ego tomar conta me põe umas barreiras, sabe? Tipo assim, eu vou até um lugar, daí eu volto, porque eu tenho medo de ficar me achando, sabe? Em vez de, tipo, de seguir e deixar fluir, eu não sei quando que é o ego, quando que não é, quando que eu tô me achando, quando que eu não tô, e aí eu prefiro me fechar, sabe? Pra não fazer isso, mas acho que eu faço errado, não sei como que faz, como fazer, sabe? E Como deixar ouvindo as seus coisas ir. sonhos, e ouvindo seus sonhos, vai ouvindo o que eles estão Tá, falando para você. tá bom. Deixa eu Obrigada. imagina, acordar com tranco, susto, é o espírito voltando, é com ex-amigo sendo amigo no sonho, e com ex-amigo sendo amigos no sonho. Uau, isso aí é muito bom, viu, porque existe um lugar, assim, de ex-amigo que parece que rolou um perdão, sabe. A Angelina falou disso na aula, né, que isso aconteceu comigo também. Quando a gente perde o contato com uma pessoa, mas no sonho ela volta a falar com você, pode ser que tenha acontecido uma espécie de perdão ali dentro. A energia ela volta a fluir entre vocês, vai ficar muito mais fácil, viu. E com relação a acordar, eu não sei se é o espírito voltando, mas eu acho, pra mim, quando eu tenho esses trancos no sonho, eu vejo muito mais pra uma atenção pra aquilo que estava acontecendo no sonho, sabe. Então, eu fico bem atenta ao que esse sonho disse, porque é essa sensação de tipo: "Uau!", ou mesmo quando a gente tá caindo no sonho, eu também já estava, sabe quando você tá quase dormindo, você tá meio aqui, meio lá ainda, né, aí de repente alguém faz um barulho e você dá um susto, assim, então, eu acho que essa saída com tudo, assim, do sono REM, deve ser alguma coisa nesse sentido. Ai, gente, é tão difícil encontrar amigos que eu possa interpretar. Poxa, tá aqui na escola da Aura, Bianca. Tem um monte de gente, vamos combinar de fazer um grupo pra gente interpretar um dos outros, é muito bom. Mas é isso, pessoal. E amanhã a gente tá aqui de novo, às 19 horas. Vamos conversando mais um pouquinho. Quem puder ir trazendo cada vez mais dúvidas aqui, vai ser bom para a gente ir tirando, tá bom? E é isso. Obrigada por hoje e conforme for, a gente vai trazendo essas interações comigo, porque isso é muito rico para mim. Eu consigo entender o que que vocês estão precisando de fato, tá, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E a gente vai se falando lá pelo grupo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada.